Bom dia novamente! Já estivemos juntas aqui hoje às 6h30 da manhã. 6h30 nada, né, gente? 6h30 a gente tinha acabado. 6 horas da manhã estávamos juntas aqui para o primeiro dia do desafio do Eu Observador. E foi maravilhoso. Quem tava aqui às 6 da manhã? Oi, Renata, Laila, Dridri, Júnior. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro aqui de hoje. Ó, e eu já vou dizendo aqui pra vocês que esse encontro agora de manhã pode ser super life-changing para quem tem filhos. Então, assim, mesmo que você não tenha filhos, você fica por aqui, tá? Porque tudo aquilo que a gente vai falar vai ser da nossa própria criança ferida. E de como a maternidade, ela acaba sendo, nos seus momentos mais desafiadores, talvez sejam momentos justamente desafiadores, porque convocam a essa necessidade, né? A maternidade, ela nos coloca diretamente diante das nossas próprias questões, das nossas próprias dores, das nossas próprias experiências que eventualmente não deixaram registros positivos. E para falar sobre isso com a gente hoje, eu vou chamar ninguém mais, ninguém menos do que a Maíra Soares. A Maíra, ela é um dos primeiros perfis de maternidade que eu comecei a seguir, de educação parental, de maternidade consciente, que eu comecei a seguir aqui no Instagram. E hoje eu tenho a sorte de poder chamar a Maíra no Zap quando eu quero. Então, assim, uma pessoa muito querida, um trabalho que vai muito de encontro com o meu. E se tem alguém que entende desse assunto, é a Maíra. Então, eu já vou chamar ela aqui pra entrar. Mas antes disso, eu vou pedir pra você que está aqui com a gente hoje, por favor, para darem um coraçãozinho aqui nessa live, para ela ganhar relevância dentro do Instagram, para outras pessoas terem vontade de entrar. E mais do que isso, vai ali no aviãozinho e encaminha essa live para uma mãe que você conheça, tá? Eu tenho certeza de que essa mãe vai ficar extremamente grata por você ter pensado nela nesse momento, tá bom? E de novo, se você não é mãe, se você não quer ter filhos, se você não se identifica em nada com esse universo, você é muito bem-vinda para ficar também, porque o que a gente vai falar, na verdade, é sobre a nossa criança interior. Então, se por acaso você vem participando aí dos divãs das últimas semanas, esses encontros que a gente tem aos domingos, se você tá inscrita pro SOS Relacionamentos e já entendeu que a origem das suas dificuldades emocionais que se expressam hoje nos seus relacionamentos está ligada com situações da sua infância que você viveu ou do seu passado. Não vamos localizar totalmente na infância, porque muita gente nem se lembra, né, de questões da infância. Muitas vezes as pessoas me mandam mensagens falando: Flávia, a minha primeira vivência traumática da qual eu me lembro, eu tinha 13 anos. Eu posso falar de criança ferida ou vou falar de adolescente ferido nesse caso? Independentemente do período no qual essas vivências aconteceram, são vivências que, por falta de integração, acabam influenciando fortemente a sua realidade hoje. Então eu já vou chamar a Maíra aqui para ela entrar comigo, já vou aqui tirar a trilha sonora. Gente, vocês estão percebendo que eu tô muito inspirada ultimamente, né, com as trilhas sonoras? Não sei se vocês estão gostando das minhas trilhas sonoras. Oi, Má! Oiê, tudo bom, querida? Tudo bem, e você? Você me ouve Já bem? mandei pelo WhatsApp e vou mandar agora de novo. Buongiorno, principessa! E aí você me responde em espanhol. Vai lá. Buenos dias, guapa, que tal? Mas seja bem-vinda! Que delícia! Obrigada pelo convite, que honra estar aqui. Ah, é uma honra para mim. Eu não vou ficar aqui de rasgação de seda, porque realmente eu acho que, assim, realmente, eu não falo da boca para fora, não falo por conta da nossa relação prévia, mas, assim, o seu perfil é um perfil que cura vidas e que cura relações. Então, assim, muito grata
por ter dedicado esse tempo. Gente, Maíra está na Espanha, então assim, num fuso horário completamente maluco, eu falei, não, me fala aí qual é o horário que você consegue que a gente faz a live, porque hoje a estrela da casa aqui é você. Gratidão, Má! Obrigada, Flor. Olha só, mas na verdade eu preciso fazer a leitura daqui, porque você fala, primeiro perfil materno que eu comecei a seguir, mas eu comecei a te seguir muito antes, e pra mim, eu bebi muito de você, e você é responsável por parte do que eu conheço do mundo em relação a esse tema de autoconhecimento, como levar todos esses assuntos. Eu bebi muito de você, então, tipo, eu sou muito grata mesmo, porque você contribuiu muito para os meus processos internos, para a minha tomada de consciência de várias coisas, enfim. E aí eu achei lindo quando você engravidou, foi tendo filho, eu falei, nossa, agora tá ficando mais divertido ainda. Principalmente depois do segundo, né? Com certeza, nossa, e assim, né, Má, eu acho tão bonito isso, como realmente é um dom, eu acho, assim, sabe? Que algumas pessoas têm pra isso, assim. E a forma como eu enxergo o seu trabalho, gente, não é querer puxar saco da Maíra, não, tá? Porque eu puxo o saco dela fora da live, não preciso ficar puxando o saco na live. Mas eu acho que é muito bonito, assim, porque eu enxergo algo realmente de um ativismo muito grande para salvar as crianças do mundo, assim, sabe? Então eu vejo muito valor nisso que você faz, independentemente, por isso que eu digo assim, eu acho que, e acho que esse é o nosso papo de hoje, né? E talvez a gente já possa até engatar nesse papo, mas assim, como pra gente, porque assim, todo mundo que tá aqui, independentemente de vocês terem filhos, independentemente de vocês quererem ter filhos, independentemente de vocês gostarem de crianças ou não, né? Todo mundo aqui quer um mundo melhor. A gente compartilha desse desejo, né? Então a gente quer um mundo melhor, a gente quer um mundo mais justo, a gente quer um mundo mais empático, a gente quer um mundo mais amoroso, a gente quer um mundo onde as pessoas possam ser mais felizes. E acho que esse é um valor que a gente compartilha muito, né? Que independentemente de se você vai ter filho na sua vida ou não, se você deseja isso, você tem uma tarefa aí para fazer na sua vida, que é olhar para sua própria criança, olhar para essa criança ferida que te habita. A Maíra, no trabalho dela, que é um trabalho que eu recomendo assim, né, para todo mundo, o povo engravida, eu já falo, já começa a seguir, já começa a seguir. Para não chegar às cegas, né, atropelando, para facilitar muita coisa. Exatamente, eu falo, olha, é profilaxia, entendeu? Então, assim, é prevenção, vai lá seguir a Maíra. Mas, assim, eu acho que pro resto da vida, quanto mais eu estudo, eu mais reconheço e mais entro em contato com essa ideia de que o que a gente tem para fazer daqui até o final da nossa vida é aprender a curar as feridas que a gente carrega da nossa infância. Porque são essas feridas que fazem com que a gente não seja empático, a gente não seja amoroso, a gente não contribua ativamente para o mundo ser o mundo que a gente gostaria que fosse. Então, seja muito bem-vinda. Estava muito animada contando aqui os minutos. Eu mandei uma mensagem para a Maíra falando assim, eu tô aqui na frente do celular, pronta, esperando só dar 9h30. Eu também estava nessas. Inclusive, sem querer, eu programei no meu Telegram e saiu 1 hora antes o aviso. Aí a gente escutou. Por causa do fuso, eu sempre confundo. Eu sempre fico fazendo conta. Às vezes eu erro. Perguntaram aqui quantas horas são na frente? 5 horas agora. Agora são 2h30 da tarde. 2h30 da tarde. 37 graus, Flor. Tá um calor. 37? Afe Maria. Essa é a época do ano que a minha conta de luz agradece, porque eu desligo o ar-condicionado. Daí agora eu tô feliz aqui, ó. Não, eu tô com o ventiladorzinho aqui. Rezando para que não faça barulho, porque eu não vou ter como desligar. Não, tá ótimo, não tá fazendo barulho nenhum. Mas eu sei que tem muita gente que tá aqui que já te conhece, porque você participando, o pessoal lá do seu perfil também tá tendo acesso aqui. Mas para mim, a galera que talvez seja a primeira vez que tá te conhecendo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho de você, de quem é a Maíra mulher e de quem é a Maíra mulher depois da maternidade, porque assim como eu, parece que a maternidade, ela alinhou, assim, né, um direcionamento na sua vida que mudou tudo, né? Então, queria que você se apresentasse para quem ainda não teve o privilégio de saber quem você é. Ai, meu Deus, que difícil nessas definições. Geralmente vai direto para a profissão. Ah, eu sou... Mas brasileiro tem muito disso. Eu moro na Espanha há 12 anos já, tá? Então já tô até meio... E faz 4 anos que eu não vou pro Brasil. Então tô meio sedenta aí de voltar. Tá foda. A pandemia no meio das cirurgias da Nara acabou que mexeu um pouco com os meus calendários. Não tava prevendo que ia ficar 2 anos em pandemia, mas tudo bem. Mas eu sou de São Paulo, tô com 41 anos agora.
Bom, enfim, se for contar um pouquinho em contexto, Flávia Melissa, como é a forma como a gente se vê aí, né? Sou sim codependente, por isso que acho que a gente se identifica muito com o trabalho uma da outra, né? Acho que eu, antes mesmo de entender a codependência, já te seguia e provavelmente por isso que me atraía o seu conteúdo, me identificava com muitas coisas. Mas cresci nesse ambiente de a filha do meio, boazinha, que tentava muito manter os ânimos da casa ok, né? Porque afinal, tipo, os pais pareciam que estavam sempre meio tensos com alguma coisa, então eu era aquela que tentava salvar o ambiente e até encher o saco dos meus irmãos pra caralho. Eu já ser uma chatíssima nesse sentido de ficar, principalmente meu irmão, coitado, mais novo, né? Tomava na cabeça com as minhas orientações. E aí, assim, quando eu fui pra parte da profissional, eu acabei indo pro jornalismo, pra comunicação, apesar de ser muito tímida. Me formei em jornalismo, aí fui trabalhar na fotografia, que talvez fosse um jeito também de me resguardar, ficar atrás da câmera e não metendo a cara a tapa. E aí fiquei uns 10 anos trabalhando com fotografia e tive a oportunidade de vir para a Espanha passar um ano, em 2011, para fazer um master em fotografia artística. Acabei ficando, conheci o pai da Nara, aquela coisa, vida meio sob controle, tudo ok, até que eu decidi, vamos fazer uma coisa mais ousada para... Que tal ser mãe, né? Por que não? Vamos ter um filho? O que você acha? Fiquei lá enchendo o saco do Alfonso, convenci na primeira noite, sei lá o que aconteceu, engravidei na primeira noite, de cara, assim, não teve nem tempo de pensar direito depois do vinho no dia seguinte, sabe? Falei, putz, será? Mas enfim. Mentira! Que foi assim, na primeira night, amiga. Na primeira night, que era aniversário da minha mãe, detalhe. Então eu já acordei assim, eu senti o bagulho. Eu falei, gente, eu tenho certeza que eu engravidei. Foi uma coisa meio bizarra. Mas enfim, aí eu até falei, mãe, você tá aprontando comigo, né? Só porque eu pedi. E meu corpo realmente mudou, o quadril, tudo, assim. Depois eu fui fazer aquele teste antes do tempo, enfim. Aí saiu positivo e eu falava, não, não pode ser. Eu sou muito bruxa, cara, não pode ser. E aquela sensação de tudo sob controle, manja, tudo que eu fazia naquela época funcionava direitinho. Aí eu tinha certeza que a maternidade ia ser igual. Ah, meu, já sei como é que faz pra essa vida funcionar, entendeu? É só fazer, tipo, um esquema meio coaching e visualizar as coisas. Eu tava super empoderada, manjando de todos os paripês aí dessas coisas, assim, sabe? De manifestação. Achando que o negócio ia seguir assim, né? E não. Aí foi aquele baque. Logo de cara a Nara nasceu. E ela já tinha... E aí ela tava com apêndices auriculares na orelhinha. Já fiquei com aquele medo, tipo, será que ela é surda? Aí comecei a fazer vários exames, vi que não. Mas já veio aquela culpa de, tipo, caramba, devo ter feito alguma cagada nessa gravidez que eu fiz de errado. Tenho certeza que eu fiz merda. Aquele padrão, né? Tipo, se tem uma fruta podre nessa cesta, sou eu. Ah, certeza! Fiz alguma coisa inconsciente, fui... Não, por que eu fui ler Carlos Gonçalves que falava que o vinho tudo bem? Tenho certeza que foi o Carlos Gonçalves, tenho certeza que foi tipo, o ácido fólico que eu não tomei porque nem deu tempo de eu ir no médico antes de engravidar, sabe aquelas coisas assim? Enfim. Mas aí não tinha nada na orelha, né? Era só físico e tal, mas depois eu descobri que ela não tinha um pedaço na mandíbula. Seguiu toda a história da culpa e não sei o quê, nananã, e depois aquele puta medo do tipo, meu, minha filha vai sofrer. Vai se sentir horrorosa, não vai ser amada, vai ser rejeitada, vai sofrer bullying, vai, tipo, vai me odiar porque vai dizer que foi você que não se cuidou, sei lá. Via todos os filmes do futuro fantasmagóricos. Cara, e aí foi aquela doideira, assim, eu tive a sorte, na verdade, de começar a ler sobre criação com apego, com criação, parentalidade consciente na gravidez. Descobri essa parada na gravidez, graças a Deus. Acho que foi muita coisa. Graças a Deus, sim. Não. E aí, logo de cara, eu conheci a Clarissa, Jaquiara, que hoje faz o podcast comigo e tal, da Tenda Materna, quem não conhece, assim, a gente tem um podcast que já tem quase 50 episódios e tal, mais de 4 anos. E, meu, fui fazer o programa dela que falava de criança interior também. Então foi o primeiro conteúdo que eu tive, assim, em relação à criança interior, junto com a Ariana Schlesser, né, que falava que eu também fiz lá o Poder Pessoal, lá, Abundância, Poder Pessoal, esse nome aí, que eu não sei se você sabe. Mas estava fazendo um programa do desbloqueio, esse dela, uma coisa assim, e também ela falava de criança interior. E no início eu fiquei com aquela coisinha assim, tateando, assim, com aquele medo. Eu falei, eu não quero mexer nessa véspera, não. Você tem ferida lá atrás que eu esqueci, eu prefiro deixar no inconsciente, achando, né, tipo, não. Que é possível, né? É possível. Melhor não. Só que aí tem aquela história, né? A criança, quando ela vem, né? Tipo, eu até falei pra você quando a gente tava pensando no nome da live, né? Que nome dá pra live? Eu falei, pode ser o terceiro nascimento.
Porque Sim, ela é a terceira oportunidade da gente tomar aquele tapinha na cara e falar assim, ô, essência, cadê você? sim, Tipo, sim. você se desviou de você, entendeu? Tipo, uma é no nascimento, que a gente tá lá conectado com o ser essencial, e aí a gente vai se desviando. Depois tem a segunda oportunidade, que vai ser na adolescência, que você pode fazer acontecer ou não, né? Geralmente você é muito mais inibido, então provavelmente não vai dar certo também lá atrás. E aí a Uhum. terceira oportunidade é quando vem o filho, porque tipo, ele começa a escancarar as tuas sombras, né? Ele começa a escancarar o que tá lá inconsciente guardado no teu desconhecido lá. Você fala, ah, não queria olhar pra isso, né? Eu achei que eu tava bem, que eu me amava. Se eu me Uhum. amasse realmente de verdade, eu não ia ficar cagando de medo com a possível rejeição que a Nara sentiria, entendeu? Exatamente. E mais, né? Se eu me amasse de verdade, será que eu seria tão crítica comigo por não ter tomado ácido fólico, por ter Exato, acreditado no Carlos Gonzalez e ter tomado vinho, né? exato. Por que vem direto pra mim, né? Esse jeito de olhar, né? Tipo, então, e é muito doido, porque assim, eu tinha feito já muitos processos terapêuticos, desde da época da faculdade. Eu comecei com a somaterapia, não sei se você conhece o processo do Roberto Freire. Conheço, sim. Você sabe desse meu caminho aí. Foi bem divertido, assim, foi uma coisa mas foi assim, surgiu de um processo de uma bebedeira que eu tive com um amigo meu melhor amigo, e eu confessei pra ele que eu não me amava. Tipo, Hum, sabe? Aí ele falou, opa, peraí, vamos lá. E ele tava lendo tudo do Roberto Pereira na época, tava lendo sobre o Reich e tudo mais, e ele falou, não, vamos fazer um processo terapêutico juntos, né? Vamos experimentar sim. essa parada? Aí eu falei, pode ser, beleza. E eu tava com 20 anos. E aí Uau. é engraçado, porque você vai fazendo os processos e, de certa forma, você vai ganhando uma certa maturidade, vai se entendendo melhor e parece que tá Aham, tudo certo. Tem uma hora que você fala assim, meu, tô manjada, já me conheço bem, né? Não tem nenhum problema. Mas, meu, é muito doido como a gente vai e meio que sim. cria, acho que quase como se fosse uma zona assim que parece que tá ok, a gente vai empurrando a vida né, pela barriga e tá tudo certo, mas na verdade não tá. É, É sim. mais embaixo, né? E você sabe, assim, né, que isso o ego, é o que a gente sempre fala, né? O ego, ele é o senhor de mil faces, né? E quando eu falo do ego, eu gosto sempre de contextualizar, principalmente para quem não me conhece, gente, eu sou psicóloga. Então, assim, eu não tenho essa visão do ego, de que o ego é um inimigo, que a gente precisa jogar pelo penhasco. Muito pelo contrário, eu vejo o ego muito mais como um recurso psíquico, como uma força mesmo, que é mantenedora dessa integridade psíquica que a gente tem. E ele é feito para se adaptar, gente. Aprendam uma coisa sobre o ego. O ego é feito para encontrar adaptação. Então, quando a gente começa a mexer, né? A gente participa de um processo terapêutico, seja ele qual for, e a gente alcança, a gente dá um passo, o ego vira e fala assim: bom, agora deixa eu me sentir confortável, já tá bom aqui, não precisa mais mexer nessa história. Mas a vida faz convites, né? E aí você É. recebeu os seus. E aí eu acabei, só para arrematar, explicar como que eu cheguei até aqui, né? Mas Uhum. eu volto lá para explicar o que acontece nessas horas. Mas eu fiquei tão mexida, comecei esses processos, aí finalmente eu acabei me atrevendo a mexer com a criança interior. Aí eu falei, na verdade tem muito mais coisa para mexer, a tal da camada da cebola. Mentira, né, que uma hora Exato. acaba. Doce ilusão, controle caramba, né? Não. Aliás, acho que é uma das maiores digamos, um dos maiores ensinamentos que a gente tem que ter, assim, das maiores conquistas que a gente tem que ter é começar a aprender a realmente abrir mão desse controle e entender que, assim, o trabalho não é evitar os conflitos, acreditar que a gente vai estar sempre bem, não. É honrar aquilo que vem e saber lidar com aquilo. É resiliência, amiga. Como é que você vai fazer para sobreviver quando a vida entrar em desarmonia? Porque Exato. vai acontecer. Tipo, Vai. qualquer coisa de que não é infantil. Sim, Sai desse lugar. exatamente. É infantil essa expectativa, entendeu? Que você pode controlar, de que uma hora vai dar certo, entendeu? Então, tudo bem. Aí eu comecei a estudar, comecei a fazer todos esses processos. Vi que, assim, era muito mais profundo do que qualquer processo terapêutico que eu tinha feito antes da maternidade. Fui me apaixonando. Tenho esse perfil perfeccionista de fazer tudo direitinho, se é para poder fazer. Porque acho que também veio também muito uma cobrança, né? Dessa veia perfeccionista de, cara, se eu tô tendo um filho, existe um jeito de criar que preserva essa criança e que não vai ser essa educação tradicional que eu tô lendo aqui, na gravidez da gravidez, que eu tô vendo que afeta pra caramba a autoestima dessa criança, que vai foder com ela nesse aspecto, e fora que ela vai me odiar, né? Tipo, não, eu não quero ir por esse caminho, não. Preciso aprender essa outra via. Aí, Aham. fui, né? Era pela dor, mas tudo bem, ninguém precisa saber todos os detalhes.
por mais que fosse por isso, né? Fosse nessa coisa de tipo, eu preciso acertar, eu preciso. No fundo, eu queria ser perfeita para minha filha, né? Eu sei disso hoje. Mas serviu para muita coisa, porque, óbvio, eu criei um puta de um repertório, criei um puta do conhecimento, de fato, me conheço muito melhor, avancei muito mais nesse processo de amor próprio, autoestima, enfim, 15 mil coisas maravilhosas. E aí eu quis começar a compartilhar. Então, desde 2017, eu criei a página do Canto Maternar e fui fazendo transição de carreira para me tornar educadora parental. E hoje eu trabalho como educadora parental, mentora de mães. Enfim, eu tenho um processo assim que atinge muito mais gente e é maravilhoso e é inspiradíssimo também no seu trabalho. Então, tipo, fazendo o OLUS, a sua mentoria me dá um puta de um apoio, de um suporte, né, de uma metodologia para poder aplicar. Enfim, e eu sempre falo de você. É Linda! maravilhoso. E aí eu tenho essa meta, assim, que você falou, né, de defender as crianças. E eu falo assim, gente, hoje em dia, para mim, promover essas pessoas maravilhosas que estão aí fazendo esses trabalhos de autoconhecimento, de autoeducação, faz parte da minha meta. Então, assim, porque o meu objetivo é menos adultos feridos com crianças Exato. dentro. Então, tipo assim, qualquer pessoa que contribua para fazer com que um adulto perceba que a reatividade dele tem a ver com a criança ferida dele, maravilhoso. Então, vem, Perfeito. ouve a Flávia falando, porque talvez com ela você saque que o problema é com você, não é com o outro, entendeu? Uhum. Estamos lá. Mas você sabe, Má, que eu acho assim, né, que se dar conta disso é um grande passo. O que eu percebo, assim, né, desde aí, sei lá, eu tô compartilhando conteúdo na internet desde 2012, né? Fez 10 anos meu canal do YouTube, né? E, e eu vejo, assim, que, claro, a maturidade do trabalho, ele acontece junto com um amadurecimento pessoal nosso também. Eu acho que a gente vai passando, né, por situações que a gente vai vivendo e a gente vai aprendendo, a gente vai se transformando. Calma que tá passando um helicóptero. Vocês estão ouvindo o A gente não helicóptero? ouve. Não Não. ouve? Nossa, Eles são parece que ele ótimos, ia... esses caras que fazem esses aparelhos. A gente não ouve. Eu não tô ouvindo. Parecia que ele ia pousar em cima da minha casa aqui. Mas enfim. Feito meu ventilador que tá fazendo barulho, então Aí, tá ótimo. não, gente, agora Ilhabela tá muito chique. Então muitas pessoas chegam aqui de helicóptero, entendeu? Então, Ai, assim, é esse barulho... Muito chique esse lugar, sabe? As pessoas não querem pegar fila na balsa. Vamos de helicóptero para evitar a fila na balsa, entendeu? É tipo isso. ai, entendi. Mas o que eu tava falando é assim, né? Geralmente a gente demora um tempo, né? Que eu tava falando que nesse processo de amadurecimento pessoal, de maturação do próprio método mesmo, né? Que eu venho costurando, principalmente de 2017 para cá, que foi quando eu entendi realmente, porque eu me tornei mãe em 2015 e os meus 2 primeiros anos de maternidade foram muito difíceis por conta justamente da resistência que eu tive em olhar para trás e resgatar determinadas experiências, determinadas vivências, determinadas situações que eu jurava por Deus que não tinham nada a ver com as coisas que eu estava vivendo, sabe? E no momento em que realmente eu entendi e eu honro muito, né, Krishnananda e Amana Trobe, do Learning Love Institute, que foram os caras que trouxeram, assim, realmente um entendimento muito grande sobre os meus processos, até entender que sim, o fato de eu ser workaholic tinha a ver com a minha criança ferida. O fato de eu ser codependente emocional tinha a ver com a minha criança ferida. O fato de eu, assim como você, eu ser viciada em harmonizar situações, né? Então, assim, era uma época que eu me lembro que eu não podia ter uma situação de desconforto com nenhuma pessoa que eu não dormia. Eu não parava de ruminar aquilo na minha cabeça. Né? A minha necessidade de controle tinha a ver com a minha criança ferida. A minha compulsão alimentar tinha a ver com a minha criança ferida. Porque a primeira relação que a gente estabelece na nossa vida é a nossa relação com a gente mesma. E a gente aprende a estabelecer essa relação através daquilo que a gente internaliza através das nossas primeiras relações infantis com o pai, com a mãe. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como que é esse processo, como que você, né, dentro do seu método de trabalho, dentro da sua experiência de vida, você acha que pode, assim, né, o que pode encurtar, talvez, essa briga e esse processo de resistência mesmo? Porque quando a gente fala, assim, sei lá, resolva os seus problemas de necessidade de controle. Todo mundo fica ali pulando, eu quero.
Aí, agora, para fazer isso, você vai ter que entrar em contato, você vai ter que olhar para o seu passado, você vai ter que costurar a sua história, você vai ter que resgatar vivências que ficaram ao longo do caminho. Ah, não, eu tô bem com a minha necessidade de controle. De onde você acha que vem essa resistência e esse medo? Como que você enxerga esse processo? Olha, eu acho que esse medo vem da própria experiência acho que assim, acho que vem por conta desse distanciamento que a gente criou lá na infância para poder sobreviver a esse ambiente que você percebia que não aceitava a nossa espontaneidade, né? E aí a gente foi criando algum mecanismo de proteção, um mecanismo de defesa para poder, bom, vou lá. E aí, de repente, você fala assim, agora desmonta essa máscara e deixa ela cair, fica exposta, vulnerável e sente aquilo que você não conseguiu. Foi se treinando para não precisar mais sentir naquela época, porque você percebeu que era perigoso. Entendeu? Ainda tem aquela coisa dentro de você. Tipo, aquela sensação de que se eu for autêntica, eu vou tomar naquele lugar, entendeu? Eu gosto de você porque também é... Ai, gente, pelo amor de Deus, naquele lugar não, na toba mesmo, tomar na firiguela ali, né? Clara, né? Tipo, eu gosto de ser clara. É assim, a pessoa palavrão aqui é super bem-vindo. Se alguém tiver problema com palavrão, olhe para a própria infância. Exatamente. Mas da onde vem essa coisa aí tão séria, assim, nossa, meu Deus do céu, não pode, né? Tipo, eu me sinto à vontade com você porque eu sou dessas e eu sou dessas. E aí eu acho que é mais explícito, mais claro. Eu gosto de ser bem cru, assim, sabe? Na hora que eu vou descrever o discurso interno, eu acho que vem desse medo. E logo, a pessoa deveria, tipo, ter uma noção que hoje, sendo adulta, a gente teria mais capacidade, mas até experimentar, se atrever, fica parecendo que não. Então, assim, eu tenho um monte de cliente ou mentorando, assim, que passa por mim, que na hora de chegar nessa parte do, tipo, então, você vai ter que olhar para trás, você vai ter que se atrever a sentir, a pessoa sai andando, sai correndo. E eu entendo, porque, tipo, eu não sei o tamanho da dor dela, o tamanho da ferida dela, o que ela passou, né? Tipo, eu fico daquela assim, putz, realmente não é um convite fácil de aceitar. Fica parecendo que é meio bizarro. E aí, o que eu acho que pode sensibilizar a pessoa e talvez abrir um pouquinho, dar uma cutucada, dar uma provocada, acho que principalmente quando a gente tem criança, né? No caso, assim, a gente vai ter filho, eu acho que o estímulo acaba sendo outro. Porque se eu tô lá, naquele lugar de camada de proteção, tendo lá os meus mecanismos de defesa, conseguindo levar a vida mais ou menos numa boa, sobrevivendo e achando que tá tudo ok, e pode até ser que eu esteja ok e vivendo uma vida super gostosa de viver. Mas a partir do momento que eu tenho uma criança que eu aceito o convite de receber esse ser, né? Eu tenho um compromisso com uma pessoa que baixou na terra, escolheu a minha casa, e eu falei, beleza, vem, né? Que inconsciente ou conscientemente eu falei, beleza, vem. Pra mim é um compromisso. Eu já tenho essa parada assim, tipo, cara, não dá pra simplesmente falar, beleza, vou chegar aqui e tratar ela de qualquer jeito. Lógico. Ela veio aqui, escolheu a mãe que tem, dane-se. Entendeu? Tipo, não. Eu não consigo, eu me sinto, tipo, meio, peraí, eu aceitei essa parada, tô honrando a presença dessa criança. E o que acontece? Não é tão fácil. Muitas vezes a gente vem com uma história, tipo, eu não vou repetir as coisas que meus pais fizeram, né? A grande maioria tem isso muito claro, né? Mesmo no senso comum, assim, óbvio, né? Como é que você vai educar seu filho? Eu vou fazer tudo aquilo que meu pai fez de bonitinho, maravilhoso, eu vou tentar repetir. Tudo aquilo que ele fez de merda, eu vou tentar evitar. Né? E vou evitar. Com certeza eu vou evitar, porque eu, tipo, não sou trouxa. Não vou fazer minha filha passar por aquilo que eu passei. Entendeu? Tá bom. Quem disse que você consegue? Não, e mais, né? E mais. A gente estava falando de autoaceitação, a gente estava falando de se amar e tal. Se você acha que você precisa consertar a sua infância através do seu filho, primeiro que você está tentando apagar um pedaço da sua história. Gente, e assim, não tem nada a ver com você fazer o melhor possível, claro. Mas quando é esse discurso, e eu vivi isso, mas sem querer te cortar, mas agora é muito importante porque isso claro, vai amarrando aí. Falando antes. Eu acho que esses 2 primeiros anos da minha maternidade com o Gael, né? Porque o Dante nasceu, o Gael já tinha 3 anos e meio, e foi outro puerpério. O primeiro puerpério e o segundo, eu vou te falar assim, que parecia que eu não tinha vivido o primeiro quando eu vivi o segundo. Porque é uma coisa assim, tudo. O meu primeiro puerpério foi resolver a minha relação com a minha mãe. O meu segundo puerpério foi perceber o quanto eu tenho que resolver a minha relação com meu pai. Teve muito essa distinção, assim, foi muito interessante isso, mas isso é papo para outra live. O que eu queria compartilhar aqui, que eu acho que cabe nisso que você está falando, é que eu percebi que, assim, e a gente faz isso, né? Quando a gente entra nesse lugar
de eu vou consertar a minha infância. A gente não está aceitando aquilo que a gente recebeu dos nossos pais. E o que é pior, não sei se você já teve essa percepção, nós estamos competindo com a nossa mãe. Quem é a melhor mãe? Sim. E isso acaba virando é um terreno muito delicado, porque você anda no fio da navalha entre você tentar poupar aquilo que realmente foi um sofrimento, que você tem recurso para fazer diferente, ou se você não tem recurso, você vai buscar, e invalidar as coisas boas que vieram disso também, né? Uhum. Não, e tem um ponto, assim, que é assim, quando a gente tá julgando os pais, né? Por mais que a gente queira superar e fazer, eu vou fazer melhor, a percepção... Eu sempre falo assim, gente, no fundo, o que a gente está desejando é que os nossos pais tenham sido perfeitos. Exato. Que é algo totalmente Perfeito. impossível, entendeu? Não tem como. E aí, você simplesmente... E a partir do momento que você faz isso, percebe o quanto isso ressoa dentro de você como autocobrança. No final, você está se... E as suas atitudes acabam trazendo uma intenção que não é uma intenção positiva. É uma intenção de fuga, é uma intenção de esquiva. E alguém perguntou aqui, eu queria só comentar 2 comentários que rolaram aqui na tela. Primeiro, de uma seguidora que perguntou, ela falou assim, tchau, meu amor! Você vai no mercado com o papai? Ai, coisa linda, gente do céu, como eu faço filho lindo! Foda, né? A gente é boa nisso. Coisa de louco, viu? Se eu tivesse começado antes, eu teria 5. Mas enfim, o Ricardo, ele já faz assim, ali na frente. Eu morro de medo, 5 puerpérios diferentes, Deus me livre. Tchau, amor! Te amo. Ele tá se recuperando de uma pneumonia, então ele não tá indo pra escola ainda. Então ele fica indo de um lado e pro outro com o Ricardo, que o Ricardo tem que fazer as coisas, ele vai junto. Mas sem querer perder o foco, né? Teve uma seguidora que comentou aqui, uma pessoa que tá assistindo a live, que quer ter filho no ano que vem. E aí ela falou assim, se existe uma terapia específica, que tipo de terapia específica que ela poderia fazer para se preparar para isso, que casa com a pergunta que a Karina fez aqui, que ela falou exatamente como me sinto. Quero acertar, tenho a consciência, mas me vejo repetindo. Falo de educação respeitosa, disciplina positiva e me vejo fazendo tudo da educação tradicional. E um convite que eu queria fazer para vocês duas, não só para vocês duas, para todo mundo que está aqui, né? É participar do SOS Relacionamentos, que começa na segunda-feira que vem, vai acontecer lá no YouTube, do dia 20 ao dia 23. A gente começou um esquenta hoje, Maia. Eu não sei se deu tempo de eu te avisar isso. Você participou da meditação da manhã? Não participei. Eu tava levando a Nara pra escola. Porque é um horário cretino para você aí, né? Mas, enfim, né? A gente começou justamente hoje um desafio de despertar do eu observador, que é uma possibilidade da gente se julgar menos, se criticar menos, porque no SOS Relacionamentos, esse evento que vai acontecer, que são de 4 dias, é um evento voltado para a gente repensar as nossas relações e a forma como as nossas dificuldades emocionais que se expressam nas nossas relações tem a ver justamente com as dificuldades emocionais que a gente experimentou em algum momento da vida, na infância, no começo da vida, que foi reforçada durante a adolescência. Então, isso aqui que a Karina disse, eu queria trazer a importância de que, assim, não é você o problema, Karina. Você não está falhando miseravelmente. A questão é que, muitas vezes, a gente não tem a consciência do quanto essas experiências que a gente viveu, mesmo que tenham trazido consequências negativas, o quanto essas experiências determinam pilotos automáticos no nosso comportamento. Você já teve essa sensação, Má? Então... Assim, porque quando você tá racional, quando você tá consciente, quando você tá estudando sobre as coisas, quando você tá lá lendo disciplina positiva, educação consciente, você tá funcionando a fisiologia do seu corpo e aquilo que tá operando em termos de sistema nervoso, de cérebro mesmo, é uma coisa. Por que você continua repetindo a educação tradicional? Porque na hora que a criança desperta o seu gatilho, o funcionamento cerebral através do qual você responde é outro. E o processo de reparentalização, que é esse processo através do qual a gente leva esse acolhimento para nossa criança interior, para que a gente faça pela gente realmente aquilo que a gente gostaria que tivessem feito.
Porque digo até uma coisa, gente, e vai ser horrível falar isso e só jogar a bomba e sair correndo. Mas, você sabe que eu já tive a ideia, em alguns momentos da minha vida, de que eu queria ter um filho para fazer as pazes comigo? Olha só que loucura isso. Eu não sei se você já teve essa ideia. É como se assim, se eu tiver... E acho que esse foi um dos motivos de eu ter ficado tão frustrada pelo fato dos meninos terem nascido meninos e não meninas. Porque na minha ideia, a minha solução, eu ia me sentir bem quando eu fizesse de um ser humano aquilo que eu queria ter sido e não fui. A tal da miniatura, né? Que a gente vê as crianças como... A gente tá lá maternando a nossa versão criança. Mas e não... no aspecto sombrio da coisa, né? Porque Querendo... a gente está reconhecendo... Você não está enxergando seu filho, você está enxergando as suas dores, você está enxergando as suas necessidades. Então, a primeira criança que a gente precisa aprender a tratar, para nossa participante aqui que falou que quer engravidar no ano que vem, a primeira criança que você precisa tratar é a sua. Para que quando o seu filho venha, você seja capaz de enxergá-lo como um ser diferente de você. Exatamente. Sem essas projeções. Faz sentido. Eu acho que assim, é meio isso que você falou. Se ela quer se preparar, que ela comece a olhar para a criança dela, para que ela reconheça os padrões dela, as feridas que ela tem. Porque isso tudo, muitas vezes, vai aparecer no relacionamento e ela já vai conseguir identificar, opa, aqui tá me doendo por conta disso. Essa situação tá engatilhada porque tocou na minha ferida da rejeição. Porque muitas vezes a gente tá diante da criança, interagindo com ela, e ao invés de lidar com o que está acontecendo com aquela criança, com o que aquela criança está manifestando, a gente está, sem querer, relembrando de uma história nossa do passado e interpretando aquela cena como se fosse uma repetição, praticamente. Aí, de repente, a gente vai quer proteger a criança de passar pela mesma vivência que a nossa, só que a criança está em outra pegada. Gente, eu tenho um exemplo muito maravilhoso de uma vez que isso aconteceu. Olha só, o Gael, eu lembro assim, uma das minhas... Eu tinha, né, nessa época, hoje eu já trabalhei muito melhor isso, mas eu tinha uma dor muito grande que era a falta de disponibilidade da minha mãe para estar comigo nos momentos que eram importantes para mim. Então, por exemplo, quando eu aprendi a andar de bicicleta, era uma babá que batia palma. Quando eu apanhava no prédio, era uma babá que me defendia. Quando tinha alguma festinha de aniversário, era a babá que me acompanhava. E a minha mãe... Hoje eu enxergo isso sem julgamento. Hoje eu entendo que a minha mãe se formou engenheira elétrica há 54 anos atrás. Então, assim, imagina, era ela e mais duas mulheres na sala. Ela chegou a ouvir do diretor da IBM no Brasil que ela era perfeita para o emprego, mas não seria contratada por ser mulher. Então, ela estava lá matando um leão por dia. Hoje eu honro até, né, muito do que a minha mãe fez. Mas naquele momento, quando o Gael nasceu, eu tinha essa pretensão, né? Que em alguns momentos parecia com um discurso que acho que foi a Thaís que teve aqui. Eu falei assim, porra, mas eu quero oferecer oportunidades que eu não tive para os meus filhos. Eu também acho isso perfeito. Aí só toma cuidado para perceber se essas oportunidades são importantes para ele. Porque o que acontecia? Eu queria ser a mãe que levava o filho no parquinho da Praça Buenos Aires, que eu morava em Higienópolis, eu queria levar. Só que eu me fudia para aquilo. Eu ia exausta, em vez de aproveitar aquele momento, puta, legal, o Ricardo vai levar no parquinho e eu vou ficar aqui dormindo porque eu tive uma noite de merda, porque o Gael acordou 25 vezes, porque ele quis mamar das 5 da manhã até as 8 da manhã. Não, eu preciso ir porque eu preciso ser essa mãe. Eu preciso me vingar daquilo que eu critiquei tanto e eu preciso oferecer... Provar pra tua mãe que eu sei fazer melhor que ela, daquela coisa da competição que você falou. Da competição, exatamente. Só que aí sabe o que acontecia, Má? Eu imagino. Sabe, né? Pode falar. Sabe, né? Sabe, né? Eu chegava na porra do parquinho, o Gael entrava naquela merda e não olhava pra trás. Pra ele não fazia a menor diferença eu estar ali ou não. Eu ficava ali esperando a hora que ele olhar pra mim, pra eu empinar bem assim, sabe? Ser melhor que a minha mãe. Manja? E ele não olhava pra trás. E aí eu saía exausta, cansada, porque eu não tinha dormido, eu podia ter aproveitado aquele por momento. Falta de reconhecimento da parte dele. Que é isso? Que ingrato! Eu queria enforcar aquela criança. E eu me peguei muitas vezes pensando assim, né? Ah, mas você não dá valor porque você tem. Porque se você fosse eu quando criança, você ia ver como é. E aí eu falei, cara, olha isso que eu tô fazendo. É. Né? E a gente passa assim...
a querer que o filho valorize algo que não é significativo para ele. Exato. E aí, querendo resolver um trauma, você acaba criando outro. Você acaba criando uma criança que se acha responsável pelas emoções da mãe. Exato. Ou até tem um ponto, assim, né? Porque você tá descrevendo muito uma coisa da ferida do abandono, né? Aquela sensação de que minha mãe tava ausente, ela não tava lá, tal. Então você tava lá. E aí, quando você se torna mãe, você fala assim, cara, eu não vou ser essa mãe que abandona o filho de jeito nenhum. É um horror fazer isso. Aí você faz isso, esse movimento de, cara, vou estar sempre presente, em todas as festinhas, sempre vou levar no parque. E muitas vezes vem nesse lugar de desespero, de não repetir, de não ser essa mãe que não está nunca ausente, mas que se abandona, né? Se abandona, né? Para garantir a presença. E só que essa presença também, porque tá nesse lugar de desespero, de dar, mesmo quando não tem, porque nunca tá se nutrindo, só tá nutrindo a criança, só tá olhando pra criança. Nossa, né? gente, isso é muito forte. Também não é uma presença real, porque muitas vezes essa mãe tá esgotada, tá estressada, tá, tipo, surtando, mas tá lá, cumprindo o papel, entendeu? Seguindo a cartilha, né? Achando que tá nessa presença. E essa presença não é boa. E como que a criança se sente sem querer? Abandonada. Porque essa presença não é real. Então, lógico, sem querer... que não é o que ela precisa, né? Só que, tipo, pensa na loucura. A gente tá perseguindo não repetir e nessa perseguição está repetindo o abandono porque a presença que eu tenho não é real. Entendeu? Não adianta, não é uma quantidade de tempo. A gente mede lá e fala assim, eu ficava 12 horas na escola. Então eu falava, gente, não vou fazer isso com a minha filha. Ela vai ficar 3 anos comigo, pelo menos. Só que eu era mãe estressada, uma mãe que tava, tipo, se dando, assim, tipo, se arrastando para poder estar lá, porque sabia que era primordial para a criança aquilo. E aí até que eu me dei conta, eu falei, pera, não é uma presença de qualidade para ela, pelo contrário. A presença do pai, que era todo defeituoso na minha cabeça, que não era perfeito, que não se cobrava tanto perfeccionismo, tanto, né, não era tão... que era mais inconsciente, na minha visão, né, tipo, arrogante, de achar que eu era muito mais preparada do que ele, porque eu tava lendo a respeito, e ele se dava ao luxo de ser tóxico e repetir coisas sem se preocupar e sem se sentir culpado. Que ódio. Exato! Nossa! Acho que todo mundo isso é pra matar, não é? Só muda de endereço. Nossa, eu sou super, tipo, imagina, sou a melhor mãe, tem que ficar comigo, porque com esse cara aí que não se empenha que nem eu, né? Tipo, não tá preocupado. Imagina que eu vou deixar minha filha preciosa, que merece todo o melhor tratamento do mundo, que pode correr o risco de se sentir abandonada ou maltratada com esse cara que não tá tão preocupado como eu. Aí eu fico lá em cima e não deixo, e gasto toda a minha energia. E a referência que ela tem de autocuidado, qual que é? Claro que é o pai. O amor próprio. Quem é que tem mais possibilidade de oferecer uma referência de cara, né, de bem com a vida, presença real, tô aqui, eu tô me sentindo arrastado, curto estar com você, não é tipo um martírio, não é uma obrigação, uma coisa que eu tenho que, tipo, tô fazendo para poder provar pra minha mãe que, tipo, era possível você ter feito isso. Você tinha ter sido perfeita, tá vendo, mãe? Não existe. Exatamente, né? E você sabe, amiga, que eu também acho, assim, né? Todas as vezes que eu paro para pensar sobre isso, eu fico pensando assim, né? No olhar da criança, né? No olhar da criança. Não no nosso como mãe. Mas assim, se você consegue se colocar no lugar da criança, você também ia preferir ficar com seu pai. Total. E essa foi Porra, lógico, meu. A mulher tá sempre estressada, tá sempre cansada, tá sempre tendo que dar nó em pingo d'água. E olha para aquele cara que não tem excesso de requisição nenhuma, que não se culpa. É lógico. Quem que eu vou querer conviver, né? E foi aí que veio o meu segundo puerpério, quando eu entendi que a minha relação com meu pai da infância nunca foi saudável. Sempre foi uma relação pautada na antítese da minha mãe. Então, quando a minha mãe era uma gangorra, né? Porque, e é algo, sabe, Má? Eu sempre falo isso com o Ricardo, né? Eu falo pra ele assim, ó, a gente não precisa ser perfeito. A gente nunca vai ser perfeito. A gente só não pode ser os piores pais do mundo ao mesmo tempo. Vamos se revezar. Não dá pra gente ser louco ao mesmo tempo. Um dos dois precisa. E hoje eu percebo que existe essa relação de parceria entre a gente. Porque no começo, eu acho que principalmente a gente que é mulher, né? E eu acho que isso é uma coisa que
Cara, eu sei que é chover no molhado, às vezes falar um pouco sobre isso, mas eu sei que você compartilha desses valores comigo, porque todo mundo é vítima do patriarcado, não só as mulheres, os homens também, né? Mas essa coisa da mulher, assim, a gente brinca de boneca desde pequena, a gente brinca de fazer comidinha desde pequena, a gente brinca de cuidar dos outros desde pequena e os caras estão lá brincando de carrinho. Quando a gente cresce, a gente continua cuidando e eles continuam brincando de carrinho. Só que os carrinhos, eles crescem e se tornam mais caros, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente entra nessa pira, muitas vezes a gente projeta, porque, gente, isso é muito importante, essa é uma das coisas mais importantes que talvez a gente aprenda no SOS Relacionamentos. Quando a gente se segmenta, quando a gente divide o nosso ser entre essa eu gosto e essa eu não gosto, essa eu autorizo existir e essa daqui eu quero que suma, não some, amores de titia. Não some. A gente vai enxergar tudo isso que a gente não tá enxergando na gente, a gente vai projetar em alguém. E geralmente é o outro cuidador. Porque a gente fica nesse lugar de querer ser a perfeita e o problema é todo do outro. Então, foi muito interessante porque num determinado momento eu comecei a perceber que tudo aquilo que dava errado, eu já tinha uma postura assim pra cima do Ricardo como se a culpa fosse dele. Então, assim, né? O que que você teria a dizer, assim, né? Quando a gente percebe que tá acontecendo esse padrão, eu estou me exigindo ser uma pessoa que eu não sou, porque eu não sou perfeita, gente. Aliás, para ser perfeita, eu tô precisando de mais umas, não sei quantas vidas, muitas. Mais de 100 Só que não vidas. precisa ter esse objetivo, né? Porque a gente tá no planeta Terra. Eu acho que é mais... Exatamente! Tá com a cara, a gente tá no planeta Terra. Eu sempre falo assim, galera, para de ter expectativa. Por exemplo, a gente vai lá e começa a estudar a criação consciente. Aí fica indignado que a galera não aceita que a gente tá educando dessa forma, todo mundo tem opinião para dar. Eu falo, gente, mas tá todo mundo ferido. E dependendo do grau de caminhada que a pessoa fez, se ela nem tomou consciência de que ela tá ferida, cara, é óbvio que ela vai olhar pra você e vai ficar indignada com o que você tá fazendo com o teu filho. Educar com respeito, ver uma criança pequena como um ser digno. Que é isso? Tipo, eu tenho uma criança invisível dentro. Eu não sei enxergar uma criança do lado de fora como um ser digno. Entendeu? Tipo, de respeito, Nossa, de consideração. perfeito. Só quando crescer. Entendeu? Tipo, então, não tem nem... Eu falo assim, para de esperar. Só porque você começou por esse caminho, vai todo mundo falar, nossa, que lindo. Não. E outra, né? O quanto que muitas vezes a gente espera esse endosso das pessoas, né? A gente espera esse, ai, a sogra achar o máximo só para reafirmar que você tá fazendo a escolha certa. E assim, e às vezes essas pessoas que você não enxerga como participando de uma criação que você escolheu, essas pessoas, elas são muito mais equilibradas do que a gente. Porque quando você não tem essa consciência, gente, isso é uma coisa muito séria. Quando a gente não tem a consciência de que é uma criança que tá dentro da gente, nós nos tornamos tão mais cricas e julgamentosas com as outras pessoas. Porque como a gente precisa invalidar a nossa dor, e a gente não pode criar autorresponsabilidade pela nossa dor, pelas nossas experiências, a gente sempre vai precisar de um bode expiatório. Sempre. Então, tipo, eu olhar para essa pessoa e falar assim, por que que... Aí eu diria que essa pergunta tem que ser feita. Por que que eu me incomodo ou me desalinho de mim mesma quando o outro, que claramente não tem um caminho de autoconsciência, de não sei o que lá, de, sabe, trilhado, não sabe que tem uma criança invisível, ou não tá afim de olhar, entendeu? Tipo, por que que eu fico tão zoada quando essa pessoa opina? Tipo, não tem nada a ver comigo. Se dói em mim é porque tem a ver comigo, né? Aquela história. Exato. Se todo eu, leva pra casa que é teu. Entendeu? Então beleza. Casa que é teu. Então, maravilhoso. É o meu mestre, por mais inimigo que seja, é o meu maior mestre, tá lá me apontando uma coisa que tá dentro de mim, aí eu vou aproveitar e observar. Mas, cara, a partir do momento que você se desapega disso, porque isso é também uma consequência de lá de trás, né? Como eu não me sentia aprovada, como eu precisava dessa aceitação da minha mãe e do meu pai, e aí eu via que não acontecia isso, como muitas vezes o amor foi usado de forma condicional para poder me treinar a me comportar de tal maneira, e aí eu fui me desviando de mim para poder
me senti aceita, mas óbvio que essa pessoa que estava buscando, os pais que estavam buscando esse comportamento para poder se sentir bem, estavam depositando a felicidade deles no meu comportamento, nunca iam ficar, porque não estavam buscando no lugar errado. Então, exatamente. Não tem como criança, por mais que eu faça tudo que meus pais queiram, nunca vou satisfazer esses pais. Sempre vai ficar uma lacuna. Então, eu é que tenho que chegar como adulta e falar, amiga, eu é que tenho que me trabalhar e cortar essa necessidade de acreditar que um dia eles vão me aceitar 100%. Não vão, porque eles estão feridos e cegos em relação a isso. E aí eu vou transferir para as outras pessoas, né? E aí eu tenho que dar conta que não. Eu é que tenho que fazer um trabalho, porque a única pessoa, na verdade, que tem que se aprovar nessa história sou eu mesma. Tanto faz o que outros fazem, porque o caminho deles é assunto deles. Mas você sabe que eu acho que é um passo muito importante, Má, e que eu acho que talvez seja um dos mais difíceis, né? Que a gente vive muito intensamente no Liberty. Eu espero que agora esse novo Liberty isso aconteça menos, né? Porque a piada interna é que o Liberty ele tinha o famigerado módulo 4/5, né? Porque todo mundo trava nele. Nossa, gente. Porque o SOS Relacionamentos é uma degustação desse processo, porque ao final desse processo a gente abre vagas para essa nova turma do Liberty, e que não é uma nova turma do Liberty, apenas você sabe porque você é cria do Liberty, né? O Liberty, ele mudou completamente, ele mudou, assim, o formato dele. A gente está dando muito foco realmente nessa questão da reparentalização, porque é isso que está em jogo no frigir dos ovos. E eu acho que uma das partes mais difíceis desse processo é porque, assim, aí voltando até no começo da nossa live, quando eu te fiz uma pergunta de por que é tão difícil a gente reconhecer que existe a necessidade da gente olhar para a nossa criança interior, né? E eu acho, uma das coisas que a gente aprende no Liberty, que a gente vai aprender também, óbvio, no SOS Relacionamentos, que é uma das ideias principais, assim, de tudo isso, e que eu sei que também é algo que orienta muito o seu trabalho, é essa questão de que a gente nasce antes de estar pronto, né? Então, a gente nasce com um cérebro que ainda não se desenvolveu, a gente não tem a capacidade de racionalizar as emoções, não enquanto um mecanismo de defesa, mas enquanto refletir sobre as nossas reflexões, né? Isso acontece com uma porção do cérebro que começa a se formar por volta dos 4, 5 anos e termina com 28 anos. Então, assim, a gente não tem a capacidade de estar na presença dessas emoções. E a criança que nós fomos um dia, ela, diante do medo, não faz sentido. Hoje, quando a gente sente essas emoções todas, faz sentido falar, Má, fica com isso, respira um pouco, não queira se livrar dessa emoção logo de cara. Mas quando a gente era criança, a gente não tinha, porque era um estado de alerta e de sobrevivência ativado dentro da gente tão grande, e que essa resistência que eu acho que muitas vezes a gente tem de fazer as pazes com o sentir esse medo, né? De entender que hoje, como adultos, a gente pode habitar esses lugares sombrios dentro da gente. A gente tem recursos para isso, e os recursos que a gente não tiver, a gente aprende, né? A gente consegue estar na presença das nossas emoções infantis sem precisar agir do mesmo jeito como a gente agiu. E aí eu acho legal também amarrar uma coisa, e queria ouvir você sobre isso, sobre esses padrões, né? Na sua visão, quais esses padrões que os nossos primeiros vínculos, as nossas primeiras relações infantis vão determinando na nossa vida. Que lá dentro do Liberty a gente trabalha muito com esses 4 personagens, né? Que é a pessoa, o codependente, que na verdade é uma pessoa viciada em ajudar os outros, a cuidar dos outros, a assumir a responsabilidade pelos outros. E, gente, vocês estão me vendo? Agora voltou, mas bem na hora que você ia falar 4 personagens. O primeiro... Pra mim travou você. Pra mim travou você, mas acho que agora voltou. Vamos lá. Então, assim, né? Os 4 personagens, né? A codependente, que é a viciada em cuidar de todo mundo, a viciada em ajudar as pessoas, que não tem capacidade de estabelecer limites, que não consegue ficar com essa sensação que a gente compartilha, né? Da infância, de ter que resolver os outros, ter que resolver o problema dos outros, né? E que no fundo, vive repetindo frases do tipo, depois de tudo que eu fiz por você, porque qualquer pessoa no meu lugar já teria ido embora há muito tempo, né? Que é o meu padrão. Esse aí é o padrão compartilhado. Eu e Maíra, Maíra, eu. E a Mari, a Dália, que também disse que se identificou com o nosso padrão. Mari também, seja bem-vinda à nossa Associação Internacional de Codependentes Anônimos, da qual eu sou presidente honorária. Vitalícia. Porque ninguém conhece a vida inteira, né? Não tem como...
não dá pra negar a parte ferida. Só dá pra orar e vigiar. Gente, não tem como alguém ganhar esse cargo de mim, entendeu? Essa é a codependente. O segundo personagem é aquela que é a dependente, aquela que precisa do outro para tudo, que precisa do reconhecimento do outro, que precisa do apoio do outro, que acha que não vai conseguir tomar uma decisão sozinha, sem a outra pessoa, que todo mundo é mais capaz para decidir qualquer coisa do que ela mesma. Essa é a dependente. O terceiro padrão é a pessoa que tá numa posição oposta, né? Que é uma verdadeira epidemia. Vamos ver quantas pessoas se identificam aqui com a gente. Que é a anoréxica emocional. Que é aquela pessoa que se retrai. Diante dos gatilhos, essa pessoa se retrai, essa pessoa se afasta, essa pessoa se retira. Ela tem uma sensação de que estar dentro de um relacionamento é ter que corresponder à expectativa dos outros. Ela nunca tá relaxada. É sempre como se ela tivesse que se defender do outro, porque o outro vai pedir uma coisa para ela ou vai exigir alguma coisa dela. Esse é o terceiro padrão, a pessoa que se afasta. E o quarto personagem desse padrão é a pessoa tirana. É a pessoa que facilmente se torna abusiva e tóxica dentro de uma relação, que invade privacidade, que cria coisas dentro da sua cabeça. E não adianta você mostrar evidências de realidade que aquilo que ela criou dentro da cabeça dela. Eu queria que você falasse um pouco como que você enxerga, assim, pelos seus estudos a respeito de teoria do apego, que particularmente eu acho uma bosta esse nome, porque traz uma sensação ruim, né, de apego, assim. Parece dependência, né? Teoria do vínculo, eu acho que eu gosto mais, assim, né? Dentro do Liberte, a gente vai tratar sobre isso como teoria do vínculo. Eu queria que você me ensinasse agora, porque, né, eu ainda estou estudando muito sobre isso. Qual é a relação entre essas feridas, como você trouxe, por exemplo, a ferida do abandono e esses padrões? Como você vê isso acontecendo, Má? Tem muito a ver com o que você também ensina, tá? Mas assim, eu acho que tem uma... Aliás, já te perguntei isso da última vez você tinha dito que não. Você assistiu já o documentário do Gabor Maté ou não? Ai, não assisti, gente. Mas eu vou. Mas tá na minha lista de casa. É incrível, né? A gente fica viciada nas séries, a gente maratona séries 4 temporadas e não consegue se dar 1h30 de um documentário. Não, mas agora eu tô lendo um livro. Eu tô lendo um livro que não é teórico nem nada, que se chama A Garota do Lago, que é um best-seller. Então eu já tô melhor, eu já tô saindo da série e indo pro livro, pelo menos. Aí eu começo daqui a pouco eu acho um tempo pra assistir. Acho que a gente precisa assistir junta. Vamos combinar um horário, a gente assiste. Beleza, né? Vai conversando. Mas aí ele fala assim que o bebê, quando ele nasce, duas coisas que são muito importantes para ele é o afeto e a autenticidade, né? Ele poder... o nome da série, Má, repete. O nome é... do filme? Eu não nem falei. O filme chama Sabedoria do Trauma, mas aí é em inglês, né? The Wisdom of Trauma. Aí você tem que procurar o site, deve ser thewisdomoftrauma.com, e aí existe a possibilidade de colocar em português, aí você pede para assistir, aquelas coisas assim, faz uma doação para você assistir. Aí você $0, se você quiser. Isso, essas artimanhas aí, $0, depois você põe a legenda em português, tá? Ele tá com legenda em todo legal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou caçar esse link e vou compartilhar nos meus stories aqui depois. Eu te passo, mas é fácil. Fechou. Tá? E passo de novo, pela 4ª vez, ou terceira. Ó, que eu tenho muito da educação tradicional, vou ser punitiva, hein? É a última vez. É a última vez, hein? Já te falei 1000 vezes. Umas 3 ou 4, pelo menos. Mas, enfim, ele vai falar disso, que quando o bebê nasce, assim, 2 necessidades básicas, assim, primordiais é o afeto, né? Essa coisa do vínculo com essa mãe e tal, principalmente com a mãe, porque tá em fusão emocional. Mas ele vai buscar esse amor, ele vai buscar esse afeto, ele vem completamente querendo receber esse amor e ele tá também disposto a oferecer. E a outra coisa que é fundamental para ele poder se expressar com liberdade. E, na verdade, ele tem esse mecanismo, né, dessa autoestima que ele vem com ela preservada. Muitos autores vêm falar que a gente tem que fomentar a autoestima. Na verdade, eu vou mais na linha do Jesper, e do Ju e da Ivone Laborde, sei lá, pessoas que falam que não, que, na verdade, o bebê nasce com autoestima. Porque é você entender que ele nasce conectado com o ser dele, com a essência dele, sabe das necessidades que ele tem e expressa isso com uma maior cara de pau para demandar. Tipo, tô com medo, vem pra cá. Tipo, não tá preocupado se a mãe não dormiu aquela noite. Ele simplesmente grita e fala, socorro, tô desesperado.
ele não fica com esses filtros, né, com essa firula, tipo, meu, melhor eu ficar meio na minha porque eu já pedi demais pra mamãe hoje. Não. Exato. Ele vai lá pedindo. Isso é a autenticidade dele, a espontaneidade dele, né? Tipo, cada vez que ele sai daquela coisa da leveza lá do centro do ovo, né, que ele tá lá na gema do ovo, que é maravilhoso, de repente ele encontra a camada de dor, ele fala, meu, aconteceu alguma coisa, eu preciso... Aí ele usa, tipo, o alarme dele para poder avisar o mundo, venham, e ele confia. Ele tem certeza que vai vir igual ao útero, ele acha que vai vir para ele da mesma forma. Só que esse ambiente, que são os adultos feridos lá com a criança invisível dentro, muitas vezes vão invalidar esse excesso desse choro, essa espontaneidade meio tipo esse, nossa, meu, esse moleque acabou de mamar. E o que ele quer? Ele tá vestido, ele tá alimentado, ele tá quentinho, ele tá num... Por que ele quer colo? Que viagem? Tipo, ele tá viajando, vamos supor, né? Vamos imaginar que de repente rola uma percepção desse adulto. Né? É uma invalidação, porque esse adulto ferido que foi tratado dessa forma, ele não vai detectar aquilo como legítimo. Uhum. Ele vai achar que é um capricho. E ele está sendo orientado também por profissionais que têm crianças invisíveis dentro, que estão aí com uma visão bem antiquada. Muitas vezes vai ter berço. Também, né? Deixa chorando nesse berço. Ele tem que se treinar. Imagina, tem que ser dependente quanto antes. Nada a ver. Você vai ficar fazendo esse bebê ser dependente. Não tem essa percepção de que ele nasce dependente, que ele nasce feto, pelo amor de Deus, gente. A gente não tem nem noção, né? Ele é um feto. E aí, toda essa visão, essa interpretação deturpada desse adulto faz com que ele não crie, não faça aquilo que o bebê está pedindo, não atenda essa necessidade, de repente, do colo, né? Então esse choro, ele fica entendido por esse bebê como uma coisa assim, bom, por que eu vou fazer esse alarme se ninguém vem? Né? Ele já começa a perceber que esse mundo aí não é tão confiável, esse adulto, eu não posso contar com ele. E se esse adulto não dá importância para aquilo que eu trago, porque não deve ser importante. Perfeito. E aí, mais pra frente, inclusive, eu não devo ser importante. Tipo, é tão bizarro, assim, que a coisa vai ficando mais ainda pra frente, assim, mas de qualquer forma, ele vai se desviando, ele vai perdendo aquela confiança de que aquilo que ele traz, a autoestima dele fica abalada, por quê? Porque aquela confiança de que aquilo que eu trago é relevante, é importante, e faz sentido eu demandar porque eu mereço, e porque o mundo vai estar me servindo, aquilo vai se quebrando. E aí ele já não tá mais naquela camada. Quando ele vai para aquela camada de dor, que ele acha que, tipo, então eu vou ser autêntico para poder exigir de novo que eu volte para esse lugar, eu vou lá e choro para poder tentar voltar para esse lugar da autenticidade parece começar a ficar perigoso. Porque quando eu vou para lá, eu recebo uma resposta hostil. Ou então me ignoram. Eu me sinto inadequado. Porque quando eu estou expressando aquela autenticidade, já não tem uma recepção. Então, o que fica ameaçado? O afeto. O afeto fica sob ameaça, e aí ele entra em desespero, e ele fala, cara, mais importante do que a autenticidade é o afeto. Eu quero garantir que eu seja amado por esses cuidadores, entendeu? Eu não vou me atrever a deixar isso em risco. Porque o que ele mais precisa é o amor. Lógico. Entendeu? Então, ele vai abrindo mão daquilo, que é a essência dele. E aí ele vai indo para a camada do ovo, né? Tipo, para a casca do ovo, criando esses mecanismos, tipo, já que eu não posso expressar a autenticidade disso, sei lá, de repente eu vou ser essa pessoa fria, que na hora que tá se sentindo mal, desconfortável com alguma coisa, se distancia do sentir. E aí a gente vai cagando tudo, né? Porque, puta que pariu. Não, e aí vai empilhando, né? E aí vai empilhando, porque assim, esse é só um primeiro passo do processo, mas conforme a gente vai cronificando esses comportamentos e conforme a gente vai recebendo feedback e de repente você vai entendendo que agindo, e aí isso é muito o centro assim de um determinado momento do Liberte, é a gente entender quais que são as estratégias que a gente desenvolveu para não entrar em contato com esse corpo de dor e conseguir dos adultos ou das pessoas grandes aquilo que a gente não estava conseguindo sendo espontânea. E aí, existe uma coisa, gente, que eu não tô rogando praga em vocês, tá? Mas quem participar do SOS Relacionamento vai entender essa minha fala. Estratégia que funciona é muito mais difícil de você abandonar. É muito mais difícil. Por exemplo, nós, né, enquanto codependentes, né? Salvadora. De livro, cara, é muito confortável, porque o codependente, ele tem essa postura de você cuidar das necessidades do outro em detrimento das suas. Então, olha que criança agradável, uma criança que não tá trazendo o seu próprio desconforto, não tá trazendo a sua própria dor e que faz, como objetivo da sua vida, fazer papai e mamãe felizes.
Papai e mamãe amam isso. Papai e mamãe vão dar um reforço positivo para isso. Dá E uma sensação você, incrível, né? Tipo, você se sente assim, nossa, eu sou aquela pessoa que resolve o problema de todo mundo, é é referência, todo mundo te chama, perfeito convida. isso. Meu, tipo, não, eu tô com um problema. E é muito nobre, né? É muito lindo. Gente, vai ficar lá gravada assim a live, tá? Vocês não precisam nem ter medo disso. Claro que vai ficar gravada. Mas e isso torna tudo muito mais difícil, né? É um passo muito importante e muito dolorido, gente. Eu não vou também ficar adorando a pílula aqui, né? Até Hum, porque é a nossa vibe fazer isso, né, Mar? Nem minha, nem sua. Mas assim, enquanto existe uma palavra, existe uma frase que até hoje eu não sei de quem é essa frase. Não sei. Dizem que é da Alanis Morissette, depois dizem lá que é de um outro cara, que é The only way out is through. O ah, caminho para fora da dor é através da dor. Esse exemplo que a Má trouxe, gente, a gente já passou de 1 hora de live, amiga. Calma, já vou te liberar, tá? Que sei que você tem seus compromissos aí. Mas assim, esse exemplo que a Má trouxe, que ela falou, né, da gema do ovo, da clara do ovo e da casca do ovo, esse é um modelo que eu apresento lá no SOS Relacionamentos. Logo no primeiro dia a gente já vai falar sobre isso, que é um modelo teórico prático que serve tanto para você reconhecer onde você está nesse momento, como serve para você reconhecer em qual direção você deve ir. E a ideia principal é que a gente nasce na gema do ovo, esse bebê espontâneo, maravilhoso, autêntico, verdadeiro, que não está preocupado se vai chorar 12 vezes à noite e perder o amor dos filhos dos pais, né? Esse bebezinho, conforme ele vai recebendo os condicionamentos e ele vai recebendo essa ideia de que não é ok ele expressar as necessidades dele, não é ok ser quem ele é. Ele entra em contato com essa clara do ovo, que é esse corpo de dor, e como é extremamente difícil ficar em contato com esses sentimentos, ele cria essas estratégias para ir para a casca do ovo, que é uma camada de anestesia. E aí, como que a gente faz, né? Para ir da casca do ovo para a gema do ovo sem passar pela clara? Não tem como. não tem E como. muitas vezes a dor que a gente vai sentir vai ser uma dor até do ego um pouco de admitir que você tem parte de responsabilidade no desconforto que você experimenta. É um processo que muitas vezes você entra para esse processo porque você se considera codependente, você quer de repente resolver os seus relacionamentos amorosos, mas de repente você vê que você tem um relacionamento com a sua mãe para resolver. Porque é como se a gente fosse se reapropriando da nossa história, né? É como se a gente fosse entrando em contato e passando a nossa história limpo. E, cara, eu lembro que quando eu fiz esse processo, assim, eu tenho uma fotinho minha. Foi muito engraçado isso que aconteceu. Mas juro que é a última coisa que eu vou falar e a gente já vai começar a terminar, tá? Porque eu não quero te Ah, atrasar. Mas, assim, foi muito louco isso que aconteceu. Porque eu tinha uma fotinho, que era uma fotinho. Eu conto essa história lá no SOS Relacionamentos. Era uma fotinho que eu tava vestida de bruxinha. E essa é uma das vivências mais dolorosas da minha vida. Eu devia ter mais ou menos uns 6 anos de idade. Eu vou contar essa vivência lá, porque, enfim, não vou falar sobre isso agora porque é muito tempo, mas lá no SOS Relacionamentos a gente vai falar sobre isso. E essa foto era uma foto que eu andava com ela para cima e para baixo. Onde eu ia, eu levava essa foto, porque eu entendi que fazia parte do meu processo e me aproximando dessa criança que se sentia tão inadequada, que se sentia tão culpada por trazer dor para os pais, por trazer sofrimento, por decepcionar os pais. E aí, mana, olha só o que aconteceu. Olha que loucura. Um dia essa foto sumiu. Sumiu. Eu não sei onde foi parar essa foto. Eu fiquei arrasada. Procurei em tudo quanto foi lugar. Eu não achei a foto. Mas procurando essa foto, eu achei uma outra foto que era dos meus pais. Os dois sentados, um do lado do outro, num sofá. Depois eu vou até mostrar essa foto nos stories para vocês. Os dois gargalhando os dois, assim, nitidamente dá para você perceber que eles estavam numa vibe ali muito de casal, assim, que alguma coisa tinha acontecido e eu não me lembro, dos nossa, é meus muito pais louco. felizes juntos. Então foi tão foda, nossa, dá até vontade de chorar, assim, sabe? Porque eu acho que aquela bruxinha, ela representava uma parte minha que assumiu para si mesma a responsabilidade de trazer felicidade para duas pessoas que não eram felizes juntas. E de repente você descobriu que também tinha felicidade entre eles. E no momento em que eu perdi a foto dessa menina, eu reencontrei a felicidade dos dois. Gente, eu tô inteira arrepiada. Você não tem noção. Que louco. Foi tão forte isso, mas foi tão forte que assim,
o quanto a gente, como criança, a gente assume pra gente coisas que não são nossas. E nós, como adultos, hoje, a gente tem a obrigação de falar isso pra essa criança. De falar, você não tem responsabilidade de fazer os seus pais felizes. Você não tem a responsabilidade. É muita responsabilidade para uma pessoa tão A pequena. gente sai do nosso lugar totalmente, né? E é um peso muito grande e é uma coisa que a gente não tem como resolver. E aí fica reverberando na vida inteira. A gente continua, se a gente não olha para isso, a gente corre o risco de a vida inteira fazer esse mesmo movimento com as outras pessoas, com os outros vínculos, inclusive com os filhos. Eu acho que... Ai, Flor, que forte, né? Nossa, gente, eu tô até assim meio passada, porque foi assim, sabe? Mas enfim, Má, eu acho que tá bom, né, gente? Já tem gente aí que tá falando. Sim, eu nem sei. Se você quiser, que eu posso dar uma amarradinha, porque dá pra dar uma enroladinha aqui ainda no horário. Mas se você quiser, eu pensei em falar, porque assim, só pra poder arrematar, como a gente tá falando da maternidade como uma possibilidade. Eu quero te passar a publicidade. bola agora para você fazer esse seu arremate. E também queria dizer para o pessoal aqui que você vai estar junto com a gente no Liberte. Uma das aulas bônus que a gente dá, né? Bônus que a gente diz que não estão dentro do conteúdo programático, mas que são muito parte integrante, assim, de tudo que a gente vai viver no Liberte. É uma vivência com você, né? Um Zoom com você. Então, também queria que você falasse um pouquinho, assim, do quanto que Com você certeza. E vou querer acompanhar o assim, Expresso e Reatividade, porque adoro, fico sempre adoro repetir, mesmo quando seja o mesmo conteúdo, porque é sempre diferente, sempre novo, a gente tá sempre se renovando, né? Nós somos diferentes, né? Exatamente, não tem como. Mas, assim, o que eu queria comentar, para poder trazer gancho com as coisas que a gente comentou aqui e fazer entender o tema da live, né, da maternidade, ser essa oportunidade de a gente encontrar, a gente colocou as sombras? Não, né? A gente colocou outra coisa. As sombras, né? Não, a criança interior ferida. A criança ferida, mas não deixa que tem a ver, porque tá tudo junto. Né? Mas o tema era, quando a gente tá lá naquela história, por exemplo, vamos supor que eu sou esse bebê que por conta desse choro que era ignorado, ou que era hostilizado, ou que não era aceito, que não era legitimado, que não era validado por esses adultos, eu comecei a aprender a secar ele, a não manifestar, né? E eu sempre deixo muito claro, gente, quando o bebê para de chorar, não é que ele para de precisar do nosso colo. Ele para de manifestar a necessidade, entendeu? Ele para de usar o choro como forma de chamar atenção, porque ele fala, cara, não tá vindo ninguém. Entendeu? Tipo, não adianta. Então ele se conforma, ele se resigna. É diferente de parar de precisar. Então não caiam nessa de você tá ajudando seu filho a ser independente. Olha, ele parou de chorar, depois de 3 noites, tá ótimo. Já chegou nessa... já não precisa mais de mim. Não, ele continua precisando, meu amor. Só que ele desistiu de pedir. É diferente. Então dói muito. Né? Pior ainda, ele se resignou. Ele falou, cara, não adianta. Entendeu? Só que muitas vezes ele se treina tanto que ele mesmo se desconecta da sensação de que ele tá precisando. A sensação tá lá, né? Tipo, só que ele não manifesta, não reconhece. E aí o que acontece quando a gente tem filho? Para muitas de nós, a gente se desespera com o choro do bebê. A gente fica angustiada e é uma dor tão grande. E, na verdade, esse desespero que a gente tem é um convite da nossa criança. E aí a gente pode falar, tipo, meu, que desesperador, não sei o que lá, ou olhar para aquilo e falar, cara, olha a oportunidade que eu tô tendo de ir ao encontro dessa criança que tá aqui invisível dentro de mim e realmente começar a fazer esse trabalho de maternar essa criança e falar, cara, você tinha que ter chorado mais. Tipo, não era culpa tua, você não tinha nada de inadequada pelo fato de você ter chorado naquela que você chamava, entendeu? Eram os adultos feridos do teu entorno que não tem como querer que não fossem feridos, tá, gente? Não adianta. Ninguém vai pegar a nave espacial, voltar pro passado, né, como você gosta de falar, e falar, mamãe, papai, tipo, para com essa porcaria, olha que você vai zoar o barraco dessa menina, desse bebê, e aí chega lá na frente, ela vai estar codependente, dando palestra no Instagram pra ensinar as pessoas a lidarem com isso, de tão ferida que ela vai estar. Tipo, não, então saiam desse lugar. Mas pensa que aconteceu assim. Os adultos estavam feridos, com a criança invisível dentro, incapazes de ter sensibilidade para sacar que aquele choro era legítimo, não acolheram, não atenderam, não validaram, enfim, fizeram tudo isso. E como resultado, você saiu para a vida com essa sua vulnerabilidade meio que escondida, travada. Tipo, eu não posso manifestar, não é direito meu. Melhor não. Não sei se você sabe a história da minha mãe, acho que eu já te contei, né? Você deve ter ouvido eu falar de alguma coisa que ela, no berço lá, as minhas tias, tadinhas, as minhas tias, não sei nem se elas já viram uma live minha aqui, contando os podres. Mas enfim, minha mãe era a 10ª de 13 filhos, né?
em Minas Gerais ela nasceu, mas as irmãs mais velhas eram alagoanas e tudo mais. E aí elas cuidavam da minha mãe, porque, tipo, devia ser uma coisa meio de fábrica, assim, né? Então, tipo, meu, fica aí cuidando das meninas, que eu tô cozinhando, minha avó não devia dar conta, coitada. E aí, como resultado de ficar fazer a minha mãe dormir, um dia, assim, minha mãe chorando, 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 um dia elas derrubaram sem querer minha mãe do berço, minha mãe desmaiou, parou de chorar, e ponto. Que maravilha, tipo, descobriram a fórmula perfeita. Quando minha mãe começava a chorar no berço, derrubavam ela e eu poder brincar. Nossa. E aí você pensa assim, o que esse bebê, que quando tá expressando a dor dele de, tipo, tô desesperada, preciso de colo, sei lá o quê, entende do mundo, entende da relação com as pessoas, entende do seu merecimento em expressar a própria vulnerabilidade. Tipo, cara, quem sou eu pra vir aqui falar das minhas dores, entendeu? Então era uma pessoa extremamente controladora, assim, sabe, extremamente, tipo, que jamais mostraria a vulnerabilidade dela pra ninguém. Não tem esse direito, é errado, é inadequado. Ou seja, a gente vem, e aí como é que ela vai acolher um bebê? E aceitar que ele manifeste o chorinho dele? Imagina. Isso, meu. Entendeu? Não tem como esperar. Então, assim, quando a gente percebe esses desesperos, que a gente fala assim, a situação com o outro é sempre um convite para olhar para dentro. Então, se dói em mim o choro do meu filho, é o meu filho que é chorão e tem que aprender a chorar menos, ou eu é que tenho que aprender a abrir espaço para minha vulnerabilidade e fazer as pazes com o meu direito de chorar e entender que da natureza humana não tem nada para ser consertado nesse bebê. Uhum. Eu é que estou distante da minha natureza. Exato. É tão lindo quando a gente chega nesse lugar dessa percepção clara e depois o trabalho, tipo, uma coisa é perceber e depois é trabalhar, né? Porque Sim. não é tão simples. Ah, beleza, eu entendi, é assim. Mas para realmente integrar isso e viver essa transformação, tem que fazer esse trabalho de aprender a maternar essa criança. E a gente precisa aprender a entrar em contato com essas dores de uma forma que seja sustentável. Porque o que eu vejo também de muitos trabalhos de pessoas que se propõem a fazer esse processo de cura da criança ferida é um processo que não é sustentável. Porque não tem muito... Assim, tá bom, mas o que significa isso? Porque acolher criança ferida, acolher, né, se rematernar, são termos muito vagos, assim, né? Como é que a gente faz isso na prática? E aí eu queria trazer um exemplo de algo que aconteceu comigo ontem, que eu compartilhei nos stories e fez muito sentido, assim, pra galera. Ontem eu fui fazer uns exames, a Maíra já sabe disso, gente, mas assim, além de ser rainha da codependência mundial, assim, vitalícia, tá? Ninguém vai roubar esse lugar de mim. Eu quero saber. Não tem como. Né? Mas assim, eu além disso, eu também sou super louca na ansiedade de doença, assim. É algo que eu estou em tratamento, né? E inclusive falar ansiedade de doença já é um respeito comigo mesmo, porque a palavra hipocondria é uma coisa que é muito usada de uma forma pejorativa, de uma forma meio tirando sarro. Ai, nossa, como você é hipocondríaca. E, na verdade, quem sofre de ansiedade de doença é um sofrimento muito intenso. E isso veio com a maternidade, veja bem, né? Porque antes parece que eu não tinha medo de morrer, né? Agora, depois que eu virei mãe, é que eu passei a ter medo de morrer, né? E aí ontem eu tinha uns exames para fazer, eu estava em São José dos Campos e eu ia fazer esses exames e geralmente, nossa, fazer exames para mim é algo que dói muito, assim, sabe? Tipo, é uma ansiedade muito grande. Eu entro na sala de exame, aquele momento entre a enfermeira te acomodar na cama e sair e a médica entrar. Eu acho que eu vou desmaiar, eu acho que eu vou ter um treco, eu acho que eu não vou aguentar, que vai dar alguma coisa muito errada. Eu fico só esperando a hora do médico falar, olha, a gente achou uma coisa muito grave, vou ter que ligar pro seu médico. Gente, é muito sofrido isso. E eu faço tratamento para isso, com psiquiatra, com psicólogo, porque realmente é algo que eu percebo, né? E abre parênteses, né? Meu pai é médico, né? Então, quando eu era criança e ficava doente, a gente tomava bronca. Olha só que loucura isso. Porque eu acho que como ele tinha muita consciência de que uma dor na perna podia ser uma dor de crescimento, mas também podia ser um câncer ósseo, eu acho que ele surtava. E como eu assumia a responsabilidade pelo estado emocional dos meus pais, eu não podia ficar doente para não desagradar o outro. Olha só que coisa louca, gente. Mas enfim. E aí ontem aconteceu uma situação muito interessante, porque eu estava em São José dos Campos na casa dos meus compadres e a minha comadre ia ficar com os meninos e o meu compadre, enquanto o Ricardo ia comigo no laboratório me acompanhar. E aí, o Dante fazendo tratamento ainda para essa questão do pulmãozinho dele, não sei o quê. E aí, o Ricardo virou para mim e falou assim, meu, o Dante não tá querendo acordar, eu acho que é melhor
eu ir te levar no laboratório, aí eu volto para casa para dar os remédios para ele, para não deixar a Bel se ferrar, tendo que ficar brigando com ele para tomar remédio. E naquele momento, o meu padrão seria o quê? Ser lógica, ser racional, colocar na balança. Não, realmente, gente, faz todo o sentido do mundo o Ricardo fazer isso. Mas eu acho que eu tô treinando tanto comigo mesma ao longo dos anos, essa autopercepção da minha vulnerabilidade e de me reconhecer indo para a casca do ovo, de me reconhecer me desconectando do meu centro, que naquele momento eu entendi que a minha criança precisava de companhia. Então, eu me perguntei, cara, se fosse um Gael com medo de fazer um exame, eu deixaria ele sozinho? Se fosse um Dante com medo de ir no médico, eu ia falar, vai sozinho. Então, por que eu vou fazer isso com a minha criança? E aí eu falei pro Ricardo, falei, não, seria muito importante para mim que você fosse comigo. Ia ser muito bom para mim poder ter você como companhia. E, gente, foi um avanço eu ter falado isso, porque eu acho que eu me julgaria tanto, eu ia falar, nossa, que dramática, que birrenta, que foi justamente o que os adultos falaram, provavelmente, de mim, quando eu manifestava as minhas emoções. Então, esse caminho da reparentalização, da rematernagem, de olhar para a criança interior, se a gente pudesse resumir isso numa única fala, eu acho que seria assim, como você pode descobrir que você pode ser a sua melhor amiga, como ser a sua melhor amiga, como te tratar, né? Como que a gente faz para se tratar, como a gente trataria uma pessoa que a gente ama muito, e se fazer essa pergunta, em que momento que eu paro de me sentir merecedora disso? Porque eu acho que é isso, né? A gente fica muito nesse campo do merecimento, e eu detesto essa palavra porque eu não acredito em meritocracia, mas essa ideia de que assim, não, eu não mereço a companhia do meu marido. A educação tradicional fez isso, fez a gente entrar nesse caminho, né? De quanto, né, você é bem tratado quando você faz um comportamento que agrada e te tira um afeto e a presença quando você faz alguma coisa que não gosta. Então, tipo, eu não mereço, mas o teu afeto, né, tipo, me ameaça, usa o amor como moeda de troca. Exatamente, né? É como a água na faculdade de psicologia, a gente tinha uma matéria que a gente condicionava os ratinhos, né? E aí o ratinho, ele pressionava uma barrinha, vinha uma gotinha de água. O amor é essa gotinha de água. E nós éramos ratinhos dentro dessa gaiola, né? Exato. Então, é um processo, gente. Eu não vou mentir para vocês que seja um processo fácil. Não é fácil. Até por isso que a gente está fazendo esse desafio do eu observador, para começar o SOS Relacionamentos com esse grau de consciência diferente. Por isso que o Liberte é um programa que tem 14 semanas de duração com mentorias semanais, sessão de perguntas e respostas e o divã em que a gente está lá ouvindo, né? Eu tenho moderação no Liberte justamente para dar conta disso das alunas, mas é um caminho que você pode começar a fazer com você mesma hoje. A cada vez que você estiver diante de uma encruzilhada no caminho, olha para você e se questiona do que eu preciso nesse momento. O que a vida tá me dando de oportunidade? Eu tive não vou fazer mais uma, não consigo, eu já adoro assim. Gente, vai dar 2 horas da tarde. É um perigo, porque a gente... fazer cocô? Pode fazer cocô e volta, pode almoçar e volta, que a gente vai estar aqui. Que juntou eu e Maíra, ferrou. Até amanhã. Não, porque assim, recentemente, porque eu me identifico muito com você, né? A gente tem o mesmo perfil, então, óbvio, você vai contando uma história e fala, isso acontece comigo. E ela tem essa dificuldade de pedir ajuda, né? Porque ela é a salvadora, ela tá acostumada a ficar lá pelos outros. E aí, poder assumir que precisa de apoio e se atrever a pedir, não sabe nem receber. Quando oferece, não sabe receber. E não sabe pedir. Então, assim, é um martírio, é uma dor. E recentemente, não sei se você viu, mas eu machuquei o pé, né? Eu bati meu taburete do IKEA, taburete não existe, uma rascadinha dessas coisinhas pra criança subir, ficar mais alta, que tava na pia da cozinha, que geralmente tá no fundo da cozinha, minha cozinha é um corredor, né? Coisa de cozinha europeia e tal, é fininha assim, então não tem muito espaço. Aí eu fui lavar uma maçã com pressa, aquela louca que nunca tá, que acha que tá atrasada, mas não tá, entendeu? Na verdade a cabeça tá em outro lugar. Enfim, era um dia típico. Pronto. Eu fui lavar a tal da maçã, tava tudo fora do lugar. E aí eu dei uma topada assim com o pé e quebrei o metatarso, o 5º metatarso. Eu e o Neymar. Depois eu descobri que ele também tinha quebrado. Até me senti meio chique, assim. Falei, nossa, isso sou só eu. Tem gente aí, tudo bem que dele é de um jeito mais nobre, assim, sei lá. Mas enfim, e dei risada. O que aconteceu?
Fiquei 47 dias sem poder caminhar e dirigir. E no começo eu não sabia quanto tempo ia ficar, né? 2, 3 semanas. Enfim. E aí acabei alugando uma cadeira de rodas porque eu moro sozinha. Fico metade do tempo sozinha, que eu tenho guarda compartilhada. Falei, não vou ficar aqui, eu de muleta, em casa, sozinha, tipo, querendo pegar o café. O risco de cair no chão, enfim. Eu falei, o que a vida tá querendo me apresentar de oportunidade de aprendizado com essa parada, além de fazer baliza, né? Aprender a fazer baliza uma vez por todas, porque era um saco ficar lá de... Enfim, tentando tirar o sarro de mim, né? Vivi os processos do luto lá, da negação, que raiva, não sei o quê, nananã, beleza, aceitação. Tá, o que eles querem me ensinar? E uma das coisas que eu percebia do desespero era, vou ter que pedir ajuda. Nossa, que lugar desgracento! Que desconforto do cão! Que horror! Ter que pedir ajuda para uma codependente, sabe? Eu falei, puta, eu acho que é isso que eu tô tendo que treinar, né? Tipo, fazer o quê? Você, né, que tem essa compulsão, porque não existe uma outra palavra que descreva melhor. Aquilo que a gente tende, assim, eu não quero dar trabalho, eu não quero chamar atenção para as minhas necessidades. Eu quero ser aquela, porque é a forma da gente se distrair da dor, né? Eu quero a sensação de que eu sei dar conta de tudo e eu consigo me virar sozinha. Perfeito, perfeito. Sabe? Pra quê? Tipo, de repente eu preciso ter que pedir pra alguém, ter que contratar alguém. Aí eu fui pedir carona pra Nara, pra escola, e começaram a falar que não posso, não sei o que, não sei o que. Aí contratei uma pessoa. Mas assim, preciso de alguém pra descer o lixo, porque tem escada, entendeu? Tipo, o que eu faço? Até eu pedir pra descer o lixo, eu tinha vergonha. Olha que louco. E aí a gente pega uma máquina do tempo e imagina a Mairinha, né, bebezinha, precisando de ajuda e não querendo incomodar. Exato. É essa dor que achando que é totalmente inadequado. Exatamente. Eu era a mesma criança. Aí eu falei assim, bom, então tá, então vou aproveitar, né, que eu tenho tantas semanas, não sei quando termina. Agora eu tô com a bota só, já posso caminhar, já posso dirigir, mas tô com mais 2 semanas de bota. Mas assim, tipo, vou fazer alguma coisa, né? Aprender com alguma coisa, pelo menos, já que é assim, vamos encarar então um pouco disso? É isso. E abraçar, né? Eu acho que assim, é abraçar o caminho, né? Ao invés de rejeitar, ao invés de se esquivar. Esse é um grande aprendizado, né? Você dizer sim para algo potencialmente perigoso ou arriscado. Mas no frigir dos ovos, gente, o que a gente precisa aprender nessa vida é aprender a correr riscos. Porque é só arriscando que a gente tem possibilidade. Quando a gente não corre riscos, a gente está usando um cabresto, né? A gente está olhando sempre para as mesmas coisas que a gente já aprendeu que são seguras. No momento em que a gente faz isso, né? A gente fala, nossa, Osho dizia muito isso. Conte com os riscos. Não conte com nada nessa vida. Conte apenas com os riscos, né? E eu lembro muito de você nessas horas. Eu lembro muito de você, do seu trabalho, porque, por exemplo, também com a Byron Kate, né, me ajudou muito, porque é aquela coisa do honrar a realidade, né, tipo, aceitar a realidade, amar a realidade, beleza. Não é o cenário que eu gostaria, obviamente, não vou ficar pedindo pra vida me trazer isso, mas uma vez que ela veio, já é fato, tá acontecendo. Eu tenho 2 posturas, ou eu fico de vítima, ou eu tento encontrar uma forma resiliente de encarar isso e buscar alguma coisa. Mas também já que está me apresentando isso, é uma oportunidade de eu viver o desconforto, de ter que estar num outro lugar, conhecendo o meu padrão resistente para poder viver essas situações. Quando eu não tenho nenhuma situação da vida me pedindo para pedir ajuda, eu tô me sentindo bem. Mas de repente a vida me obriga a pedir ajuda. Então, minha filha, eu vou ter que aprender a viver esse desconforto. Vou aproveitar para tentar entrar nesse terreno desconfortável do desconhecido, que é quem quer controlar tudo, né? Tipo, eu não quero, eu quero controle por quê? Porque no controle eu garanto que eu não vou sentir nada de novo. Não vou ter, tipo, o que vai acontecer, o que eu vou fazer com esse sentimento. Não. Amiga, tá vendo porque você falou de necessidade de controle? Eu lembrei da mensagem que a gente estava trocando ontem, né? Falando sobre roteiro da live, né? Porque eu sou controladora, a live vai ter roteiro. Eu falei, aí, Maíra, você acha que precisa de roteiro? Me fala, como é que a gente vai conseguir seguir roteiro aqui, eu e você? Não. Como seria uma live nossa com roteiro? Não tem graça, né? Ó, próximo compromisso é gravar um episódio da Tenda Materna, tá? Que toda hora eu te falo isso. Toda hora não. Agora sou eu que vou ser tradicional aqui. Quando foi a última vez que eu recebi esse convite? Foi acho que talvez na última vez. Eu morava em Carapicuíba. Deve estar fazendo 2 anos. Não, porque eu comentei disso na aula do Liberte. Acho que eu te chamei na xincha. Mas aí nunca mais falou. Aí não tá valendo mais. Mas aí
porque alguma coisa estava acontecendo, não sei o que é. Enfim. Mas, ó, me chama que agora eu tô super do podcast. Eu voltei com o meu canal de podcast. Ai, que massa. Podcast de novo. Mas, gente, vamos encerrar essa live, porque assim, 1h30 eu já tô quase fazendo xixi na minha calça. E assim, ó, eu por mim ficava aqui para todo sempre. Gente, eu estou numa campanha, vai ficar gravada, e eu estou numa campanha que é Maíra, venha morar em Ilhabela. Já falei pra ela. Falei, a casa do lado aqui tá com cara de que vai liberar muro com muro. A gente já logo abre uma porta no nosso muro. E aí, assim, ó, é live todo dia, as duas sentadas uma do lado da outra aqui. Tô nessa campanha. Comecem a campanha aí vocês pra Maíra. Tem que convencer o pai da Nara, difícil. Mas assim, amada, foi uma delícia. Eu adorei. Não tenho palavras para descrever. Vai ficar gravada a live, eu vou colocar agora e vou te adicionar como colaboradora também. Aí, se você quiser compartilhar lá no seu perfil, legal. Fica à vontade. Eu sabia que dava pra fazer live, que bom. Aí você entra lá e vê nas notificações que você também, como eu, aqueles coraçõezinhos, as notificações, você vai perdendo elas pelo caminho, né? Então já saiba. Bom. Tá bom? E, gente, bom. foi uma delícia. Adorei, obrigada. Nossa! Muito gostoso. Mas se amanhã de manhã, 6 horas da manhã, você conseguir, 6 horas da manhã do Brasil, conecta, nem que seja só pra ficar ouvindo. Vamos ver. Vou ver. 11 horas da manhã, acho que rola. Nem que seja pra ficar ouvindo. E o pessoal aí, quem quiser participar, gente, ó, essa semana, e você sabe que eu tô falando, ó, já vou eu contar outra história. Não vou contar história, não. Vou só falar que eu falei pro Ricardo hoje, eu falei assim, eu acho que eu não vou querer parar no dia 20, não, esses nossos encontros, que me fez tão bem, tô me sentindo tão conectada. Delícia. Hoje, né, por ter feito esse momento de meditação. Amanhã, 6 horas da manhã, tá todo mundo convidado, hein? Quem se animar, cola lá no meu perfil e aproveita e já se inscreve para participar do SOS Relacionamentos. Bom, 8h30 da noite acho que fica puxado para você, né, mana? Fica puxado, né? Um pouquinho. Mas sim, tudo bem. Estamos juntas. Agradeço a sua presença. Obrigada, Ju, adorei. Passado de 1 hora aqui na nossa live. Aí, galera, faz print e compartilha no Stories. Isso, faz print, compartilha nos Stories para outras pessoas assistirem também. Muito obrigada para você que ficou com a gente até agora. Nos vemos muito em breve. Um beijão para todo mundo. Beijo, Flor. Tchau. Tchau, Má. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Bom dia para todo mundo.